Apocalipse 6, versículo 1, nós lemos: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E oremos. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Seu Espírito venha nos abrir o coração e abrir o entendimento para não só ouvir, mas entender o que nós temos para hoje. Me dê poder para mim pregar também, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite, e nós estamos no nosso estudo sobre escatologia, e começamos na semana passada falando sobre os cavaleiros do Apocalipse, e nós vimos essencialmente a respeito dos julgamentos de Deus. Nós vimos que esses julgamentos, eles são triunos. Nós temos os selos, as taças e as trombetas, e que aqui aberto o primeiro dos selos, como nós lemos agora há pouco, aberto um dos selos, um de 7, e os selos se referem aos selos que estão selando ou lacrando, fechando um livro. O livro é o livro que a gente lê lá em Apocalipse 5, capítulo anterior, no versículo 1. Vi na destra, ou na mão, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro. Então, é Deus Pai que está sentado no trono, segurando na sua mão um livro. E o livro é escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro, que não era um livro como nós conhecemos hoje, como eu falei semana passada, era mais uma espécie de um rolo, e este livro é essencialmente o volume ou registro ou a escritura do mundo que pertence a Jesus. Ele está fechado, está lacrado. Nós lemos também no capítulo anterior que não havia ninguém digno de abrir os selos, a não ser o Cordeiro Cristo. Então, a cada selo que Jesus vai quebrando, a cada selo que ele vai abrindo, o que acontece é que um julgamento ocorre na terra. E o primeiro desses 4 selos aqui, é o primeiro julgamento, se fala, justamente o que estamos falando, que é o primeiro dos cavaleiros, que a gente vê no versículo de número 2. Os 4 cavaleiros, o foco não é tanto no cavaleiro, mas no cavalo, né? Porque os cavalos, cada um tem uma cor, como nós lemos semana passada, e a cor se refere ao cavalo, não ao cavaleiro, não quem está sentado no cavalo, mas do cavalo em si. E o cavalo na Bíblia, a imagem do cavalo, ele é sempre associado com conquista, com triunfo, né? Conquista na batalha, conquista na guerra, de triunfo, muitas vezes ligado com autoridade. E a cor branca, especificamente do primeiro cavalo, branco, obviamente, representa paz. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, eu havia mencionado na semana passada que cada um dos selos representa, dos primeiros 4 selos, representa um dos 4 cavaleiros, e que Jesus havia feito referência a esses 4 cavaleiros enquanto ele ainda estava na terra, lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Ele também fala em Marcos e fala em Lucas, mas nós vamos nos manter em Mateus 24. Então nós vamos hoje ver, começando pelo primeiro cavalo, o que foi que Jesus falou sobre esse primeiro cavaleiro, esse primeiro cavalo, e como isso se encaixa com o que Jesus está falando para João. Então, João ouviu isso de Jesus, quando João estava com Cristo, um apóstolo de Cristo, viajando com Cristo, ele ouviu ele fazer essa referência lá em Mateus 24, e agora João está ouvindo do mesmo Cristo, mas é um Cristo glorificado, que está dando um entendimento mais completo para ele, agora no livro de Apocalipse. Então, o versículo 2, que começa a falar sobre o primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco, diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, como eu disse na semana passada, eu dei um spoiler, né, como chamo, dei um pouquinho de tirar o trovão dessa semana, mas o que houve é que eu falei que o primeiro cavaleiro do cavalo branco, ele era quem lembra? O anticristo. Tá?
O primeiro cavaleiro que se refere aqui é o anticristo, é o falso Cristo, ou melhor ainda, a melhor tradução seria o Cristo impostor. É interessante que o verdadeiro Cristo, o de verdade, ele também vai vir montado num cavalo. Essa palavra anticristo, ela é a palavra traduzida de anticristos. Nossa, pastor, difícil de traduzir, né? Pois é uma transliteração de um para o outro. Agora, o prefixo anti, em grego, ele não quer dizer contra. Não, ele significa no lugar de, ao invés de. Então, a gente pode dizer que o anticristo é o falso Cristo, mas mais precisamente, usando o termo mais exato, seria o Cristo impostor. O anticristo é um Cristo impostor. Lá em Apocalipse 19, a gente lê assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Opa, outro cavalo, que cor? Branco. Esse primeiro cavaleiro, João viu, olhou e viu o quê? Um cavalo branco. Aí continua: e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Muito bem. Em Apocalipse 19:11, esse aqui é Jesus Cristo. E é interessante que esse versículo que eu acabei de ler, onde mostra ele voltando num cavalo branco, ele também é a quebra do sétimo selo. Então, o primeiro selo que é quebrado é a vinda do Cristo impostor, do Cristo falso, do anticristo. A quebra do último, lembrando que são 7, a quebra do último selo é justamente a vinda do Cristo de verdade. É quando Cristo vem, ele quebra o último selo, agora ele recebe a escritura, ele recebe agora aquele rolo, aquele livro, tomando posse. Então ele vem, ele volta num cavalo branco para tomar posse da terra, para sentar no trono de Jerusalém e para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Tá? Então, o primeiro e último selos tem cavalos brancos, só que um tem o anticristo e o outro tem o verdadeiro Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, note que lá nós lemos que fala que esse anticristo, ele vai vir num cavalo branco e ele vai ter um arco. Um arco. Que arco, pastor? Um arco de arco e flecha, vai ter um arco. Tá? No versículo 15 de Apocalipse 19, onde está falando sobre a volta no cavalo branco do verdadeiro Cristo, diz assim no 15, diz que ele não vai ter um arco. No versículo 15 fala que ele vai ter uma espada. Aí tem uma diferença. O falso Cristo vai vir com arco, o verdadeiro Cristo vai vir com uma espada. E essa espada é o quê? A palavra de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco que essa espada não vai estar na mão dele, mas vai estar na boca. Com a palavra da sua boca, ele vai destruir, com a espada, que é a palavra de Deus. Mas isso para mais daqui a pouquinho. Mas o anticristo, então, ele quer se passar pelo verdadeiro Cristo. Ele quer enganar o mundo, ele quer se mostrar, se tomar o lugar do Cristo verdadeiro. E ao estudar o plano dele, estudar as ações dele, dá para ver que ele está querendo fazer uma espécie de um paralelo com Cristo. Por exemplo, é claro, nós podemos nos referir ao estudo que nós fizemos sobre o anticristo algumas semanas atrás. Ele vai, por exemplo, vai ser morto. Nós sabemos disso, ele vai ser morto e ele vai ressuscitar, entre aspas. E ele vai então se declarar Deus e exigir que todo mundo o adore como tal, e quem não o adorar como Deus será morto, perseguido. E todos terão que receber a marca da besta como prova dessa fidelidade, dessa aceitação dele. Tá? Mas isso a gente pode ver, voltar, não vamos agora, mas você pode fazer referência, uma recomendação sobre o estudo que fizemos algumas semanas atrás, sobre o anticristo especificamente. Bom, falando sobre Mateus 24, onde Jesus levantou essa questão da escatologia e do anticristo, se você olhar lá no versículo 3 de Mateus 24, e eu sugiro que você abra sua Bíblia para Mateus 24, e olhe comigo no versículo 3, onde os discípulos perguntaram para Jesus sobre o fim. Sobre o fim. Nós estamos estudando escatologia, que é justamente o fim, o estudo do fim das coisas, das últimas coisas, do final das coisas. E, basicamente, os discípulos fizeram uma pergunta sobre o fim.
né? E no versículo 3, nós vemos a resposta, e Jesus respondeu, mas foi uma resposta meio que parcial, meio que velada para eles, tá? Naquele momento. Claro, hoje a gente lê aquilo, a gente sabe que nós temos o benefício de conhecer todo o Novo Testamento, inclusive Apocalipse, então, mas eles que ouviram naquela ocasião, foi um pouquinho velado a coisa, foi um pouquinho camuflado a resposta, e não foi muito claro para ele, mas no versículo 3 de Mateus 24, diz assim, e estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa vinda dele, você fala, mas como vinda? Ele já estava lá falando com ele, já tinha vindo. Essa vinda que eles se referiam, era a vinda, seria ele como rei. Quando que você vai se mostrar rei? Quando que você vai assumir? Quando que você vai colocar esses romanos malvados debaixo do seu polegar? Quando é que você vai se declarar rei? Você veio, mas você não é um rei muito impressionante não. Quando é que você vai vir como rei? Eles queriam saber. E a resposta dele, então, hoje, nós entendemos mais completamente, tendo, entre outras coisas, Apocalipse 6, ele falou assim, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Marque bem a palavra engane. Ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão o meu nome dizendo, eu sou o quê? O Cristo. Então ele fala sobre engano, e ele fala sobre alguém, ou alguém que vai vir, alguém no plural, que vai vir se autodenominando o Cristo. Tá? E continua, e enganarão a muitos. Tem muita gente, inclusive, existe um neste momento, os dias de hoje, não sei se já viu, já saiu na televisão, reportagem, revista, ele anda por aí vestido de branco, tem barba, se chamam de Cristo, para cima e para baixo. Pois ele não é um anticristo, gente. Aquele ali não é anticristo, mas é alguém que está dizendo que é Cristo. E acredite se quiser, acredite ou não, ele tem pessoas que o seguem. Tem gente que acredita e segue a ele. Tá? Ele não é um anticristo, mas Jesus falou. Ele falou, olha, vão vir pessoas que vão querer se passar por Cristo e vão enganar muitos. Então, a característica principal que Jesus está aqui avisando e que é particularmente pertinente ao cavalo branco, eu vou dizer por que daqui a pouquinho, é a questão do engano. O cavalo branco, uma das características principais dele é o engano. Versículo 2, e olhei e eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Muito bem, o que a gente pode aprender, o que nós podemos tirar do versículo 2, que é só um versículo, mas tem várias coisas aí que nos mostram as características que vai ter o anticristo. Primeira coisa, fala que ele tem um arco. Mas note, ele tem um arco, mas ele não tem o quê? Flecha. Ele não tem uma flecha. Do que adianta um arco sem flecha? Bom, fora para bater na cabeça de alguém, não serve lá para muita coisa, gente. Um arco sem flecha, você não vai fazer grande estrago. Tá? Não sei se for bom de pontaria e vai jogar e acertar alguém, mas acabou. Então, o arco sem flecha, ele representa o quê? Um arco sem flecha está representando o fato que ele vai ter ao seu dispor poder bélico, poder militar. Ele vai ter ao seu dispor exércitos, forças armadas, porém ele não vai fazer uso delas. O anticristo vai estar no comando do mundo e ao seu dispor vai ter os exércitos das nações do mundo, mas ele não vai tomar o poder, justamente o próximo ponto, ele tem não só um arco, ele tem uma coroa, e note que essa coroa não foi tomada, ela foi dada. Fala aqui, e o que estava sentado sobre ela tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Então ele vai ter um arco sem flecha, ele vai ter à sua disposição a capacidade de usar a força, ele vai ter o poder militar bélico armado, mas ele não vai usar. E ele não vai usar porque ele não vai tomar o poder, não vai precisar fazer uma revolução, uma guerra, porque o poder ele não vai tomar, ele vai ser dado de bandeja. Ele não vai usurpar o poder, ele não vai usar uma revolução, ele não vai, nada disso, ele vai ser dado.
vai receber o poder, tá? E a coroa, obviamente, representa poder e autoridade, isso fica óbvio. Então ele vai receber poder e autoridade sem atirar uma flecha, dar um tiro, nada, não vai nem levantar a voz. Não haverá violência, não haverá guerra, batalha, revolução, confusão, não vai haver nada disso. Ele vai tomar o poder, ele vai ser dado o poder sem dar um tiro, sem dar um berro, sem nada. Ele vai receber o poder e ele também vai ser vitorioso, diz assim, e saiu vitorioso e para vencer. Essa palavra vitorioso é a palavra grega nikao. E nikao significa conquistar. Quando fala assim, ele saiu vitorioso e para vencer, o que isso está dizendo é, ele saiu vitorioso para conquistar. Que é vencer, mas entende, não é vencer de, eu fui eleito, eu venci. Não, é para conquistar. Conquistar é diferente de vencer. Conquistar é quando você toma posse de algo, de uma nação, de alguma coisa. Ele conquistou, ele dominou. E inclusive, Nicholas quer dizer o dominador, o conquistador. Então, de olho no Nicholas, pode dar problema a ele. Mas, então, as características do anticristo, ele não vai usar força, apesar de ter a capacidade de disposição, ele não vai tomar o poder, ele vai receber o poder, ele vai vencer e vai conquistar. Ele vai tomar posse, vai tomar controle do mundo. E é por isso que Jesus falou sobre o anticristo, e é interessante que na mesma sequência, né? Ele falou primeiro sobre engano, sobre o anticristo, e o primeiro cavalo é justamente o anticristo. Então Jesus, lá em Mateus 24, como nós vamos ver nas semanas seguintes, a sequência com que Jesus falou segue a sequência do primeiro, segundo, terceiro e quarto cavalo. Não é coincidência, é porque está falando sobre a mesma coisa. Ele está completando em Apocalipse 6 o que Jesus começou a falar em Mateus 24, também em Lucas e Marcos, mas estamos falando sobre Mateus 24. Então, o que vai ser enganoso é porque não vai despertar a atenção ou a apreensão ou o medo do povo. Ele não vai chegar gritando, berrando, ameaçando, soltando bomba, rojão, causando morte, calamidades, para tomar o poder. Ele não vai fazer nada disso. Então, a grande maioria das pessoas vão fazer o quê? Vão aplaudir. Ele é bonzinho. Ele é contra armas. Ele é contra armas na mão da gente, né? Ele vai estar armado até os dentes. Ele e o exército dele. Mas, entenda, essa história de desarmar, tudo isso se encaixa com a preparação do mundo para o final dos tempos, gente. Não pense que é à toa, não. O único país do mundo onde tem uma certa liberdade de armas, ou o maior, é os Estados Unidos. E estão há tempo querendo tirar isso. Agora, só mudando de assunto um pouquinho, na Segunda Guerra Mundial, os japoneses atacaram os Estados Unidos em Pearl Harbor, no Pacífico, e eles pensaram em fazer uma invasão por terra na costa oeste americana. Anos mais tarde, eles descobriram que eles desistiram da ideia porque eles sabiam que todo americano, toda a casa praticamente, era armada. Ou seja, o exército americano não era só o que estava nos quartéis, não. Você encontrar população armada, pronta para defender o seu país, a sua casa, o seu lar e sua família, a cada casa, a cada esquina, cada quarteirão, cada rua, cada tudo. Eu falo, a gente não tem como combater isso. O exército não é só o exército, a população inteira é armada. Então, entenda, para dominar um país, uma nação, você tem que primeiro desarmá-las. E você vê a história, o que acontece. Na Rússia, em Cuba, Coreia, na Alemanha, nazista de... Siga a história, é só estudar a história, está lá. Antes de dominar, conquistar uma nação, primeira coisa, vamos desarmar, porque nós, o Estado, vamos proteger vocês. Tá, vai nessa. Mas voltemos para o estudo. Então, vai enganar muita gente, porque vai ser uma coisa pacífica, sem armas, sem berro, sem prejuízo, não vai ter nada caindo, despencando, desmoronando, vai ser uma coisa maravilhosa. Inclusive, esse termo maravilhoso é usado na Bíblia em relação a isso, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, ele vai conquistar com paz. Cavalo branco representa a paz, ele vai conquistar com paz. Agora, lá em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala a respeito da vinda do anticristo. Ele diz assim, veja mais uma vez, como o que Paulo falou está em perfeita harmonia com o que Mateus relata, que está em harmonia com o que
João também relata em Apocalipse. Tá? Existe uma harmonia que está fechando todo esse relato. Mas segundo Tessalonicenses 2, no versículo 9, nós lemos assim, e esse está falando sobre o anticristo. Por questão de tempo, tá? Se você ler um pouquinho anteriormente, você vai ver que está falando, o contexto aí é o anticristo. Mas, e esse, cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, a palavra eficácia é a palavra grega energeia, que diz tudo, né? Então, a energia, o que vai possibilitar, né, a eficácia, o que vai fazer acontecer o anticristo é Satanás. Nós sabemos isso, porque sabemos que o anticristo, além de ser o primeiro cavaleiro, o primeiro cavaleiro do cavalo branco, ele também é a besta que saía do mar. Lembra que nós vimos sobre o estudo sobre o anticristo? Ele é a besta. E a besta e o falso profeta são empoderados por Satanás. É disso aqui que está falando Paulo. Tá? Se você perder os outros estudos, eu aconselho você a voltar lá, ouvir, assistir de novo, tá? ou a primeira vez, para estar seguindo. Tudo isso aqui se amarra junto, para você ter um entendimento mais completo. Enfim, cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, lembrando que ele vai ser dado uma coroa. Coroa é esse poder aqui, todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Entenda? O anticristo, ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, ele vai fazer milagres. Por quê? Ele vai ter o poder de quem? Quem vai ser a eficácia dele? Satanás. Ou seja, e preste bem atenção no que eu vou dizer, Satanás tem poder de fazer milagre. Satanás tem poder de fazer maravilhas. Como é que eu sei disso? Porque o anticristo vai fazer isso. Estou dizendo aqui, ó. Veja comigo. O anticristo, cuja eficácia, energia, segundo Satanás, terá o poder de fazer o quê? Sinais, prodígios de mentira. Não quer dizer que é de mentirinha, que não é de verdade. Não, de mentira quer dizer que são prodígios e sinais que vão apoiar e avançar a mentira ao invés da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então, esses sinais e maravilhas, diferente de Cristo que fazia sinais e maravilhas, diferente do Espírito Santo que fazia sinais e maravilhas, para apontar e avançar a verdade que é Cristo, esse é o anticristo. Ele vai fazer sinais e maravilhas pelo poder de Satanás para avançar e promover a verdade, não, a mentira. É isso que Paulo está dizendo aqui, versículo 10. E com todo o engano da injustiça, o engano vai enganar para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que quer dizer isso? Aqui está falando sobre pessoas que conheceram a verdade, que ouviram do amor de Deus, que ouviram o Evangelho e disseram não para Cristo. Aqui está dizendo assim, para os que perecem, isso é depois do arrebatamento. O anticristo só entra em cena após o arrebatamento. Quem for salvo não vai estar aqui, vai ser levado, tá bom? Só quem ficar na terra. E não vai ter ninguém mais na terra salvo, porque o arrebatamento aconteceu logo antes, tá? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então são pessoas que conheceram o amor de Deus, ouviram a verdade, conheceram o evangelho, mas por algum motivo ou outro não receberam, não quiseram. Vamos lá, tem mais. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus manda um evangelizador, um crente, bater na porta, dar um panfleto e falar com alguém. Esse alguém ouve o evangelho, o verdadeiro evangelho. Eu não estou falando do evangelho falso. O evangelho falso não conta aqui. Alguém ouviu o evangelho verdadeiro, de verdade? Só tem um que é verdadeiro de verdade. Ele ouviu, ele até entendeu. Mas como eu falei um domingo desses, salvação não vem de saber, salvação vem de crer. Você saber o evangelho é uma coisa, crer é outra. Você pode saber os fatos, mas você tem que crer. Então a pessoa ouviu, entendeu, mas falou não. 2 segundos depois, o arrebatamento acontece. Aqui está dando a entender que a pessoa que antes do arrebatamento, que ouviu o evangelho, mas disse não, depois do arrebatamento,
Deus vai mandar a operação do erro para que acreditem na mentira e no engano. Pastor, mas se alguém nunca ouviu o evangelho de verdade, vai poder ser salvo depois do arrebatamento? Vai, claro que vai. Haverá gente de todas as tribos, nações, línguas e raças sendo salvo. Mas aqui está dando a entender. Aqui está dizendo que quem ouviu e recusou. E, pastor, e aquela pessoa que acha que era salva porque foi batizada? Não, essa pode ser salva ainda. Ela não é salva. Por que você é salva? Ah, porque fui batizado. Batismo salva? Não. Então aquela pessoa nunca ouviu o evangelho. Algum pastor, padre ou sacerdote falou, se você entrar ali dentro, você vai ser salvo. A pessoa, ok, entra lá dentro, é salvo? Não, mas pensa que é. Tem o arrebatamento? É levado? Não, fica. E se ouvir o evangelho de verdade agora, vai ser salvo? Vai. Mas aquela pessoa, pastor, que ouviu o evangelho certinho, como a Bíblia fala, e mesmo assim disse não, ou agora não, mais tarde, depois, o que acontece? Depois do arrebatamento, quem ouviu o verdadeiro evangelho e não aceitou, depois do arrebatamento, Deus fala, agora você não tem mais chance. Você vai acreditar a mentira. Por isso que é tão triste quando você vai evangelizar, e acontece isso, não é tão raro assim. Você prega para alguém, você explica, e a pessoa fala, agora não. Tudo bem, agora não. Fazer o quê? Vou bater em você, vou forçar você? Por que não? Não, entendi. Você sabe o perigo, meu amigo, minha amiga, o perigo que você está correndo? Se você não aceitar, você ouviu o evangelho, disse não para o evangelho. Eu não disse não, eu falei agora não. É não, agora não é não. Depois é não. Se o arrebatamento ocorrer, você não tem como ser salvo mais. Por isso que é triste. Por isso que o evangelho você prega, pode trazer salvação eterna ou condenação eterna. E aquela pessoa que morre, antes ou depois, quando seja, tendo ouvido o evangelho, vai receber um castigo, um julgamento mais severo no tribunal branco, porque ele rejeitou a Cristo. Mas é disso que está falando aqui. A operação do erro para que creiam a mentira. Então vai ter muita gente no mundo que vai crer na mentira. Haverá uma operação de erro, de engano e mentira, e muita gente no mundo vai ser enganado por ele. Versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Talvez conheceram a verdade, mas não creram na verdade. Lembra que eu falei? Salvação não vem pelo saber, mas pelo crer. Essas pessoas vão ser julgadas porque não creram. Talvez conheceram, sabiam, mas não creram. Porque não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tem muita gente que fala, agora não, sabe por quê? Eu quero pecar um pouquinho mais. Vou dizer uma coisa aqui, tá? Eu espero que não choque ninguém, mas sabe uma coisa? Se você pecar, você não vai perder a sua salvação. Você não precisa deixar de pecar para ser salvo. Porque se fosse assim, ninguém era salvo. Ninguém era salvo. Porque o ser humano peca. O ser humano não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador, é da natureza dele, é ele, é quem ele é, caído, destituído, separado, espiritualmente morto. Mesmo como nasce de novo, o espírito está vivo, mas a antiga carne, o velho homem, está vivo também. Então, muita gente fala, não, eu não quero ser salvo pelo seguinte, eu quero pecar em paz. O crente pode pecar, isso é verdade. Mas o crente nunca, jamais peca em paz. O crente que peca em paz não é crente. Ele pode até pecar, mas o Espírito Santo está lá. Deus falou que em Hebreus, eu açoito todo aquele que recebo por filho. O crente peca? Peca. Mas o crente que peca e tem paz, aí a conversa é outra. É outra conversa. Outra conversa. Tá bom? Mas aqui está dizendo que se não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Tem muita gente que fala, não, se eu ser salvo, aí eu não vou, eu vou ficar eu vou trazer convicção se eu pecar. Eu quero pecar em paz. Então foi o seguinte, daqui a pouco, ano que vem, 6 meses, depois tudo bem. Mas se ocorrer o arrebatamento no meio tempo, você esqueceu o que seja, acabou-se. Você teve prazer na iniquidade, rejeitou a verdade, agora vai ser mandado o erro de operação, e você acreditar no engano, na mentira, para que não sejam salvos. O que acabamos de ler. Então,
Engano. Uma das características principais do cavaleiro branco, que é o anticristo, é o quê? É engano. Engano, engano, engano. O arrebatamento, ele vai retirar da terra todos que são salvos. E com a retirada de todos que são salvos, com a retirada das igrejas de Deus, o engano será muito mais fácil, mais do que... gente, hoje o engano é fácil. Mas uma vez retirada as igrejas e os crentes, o engano vai ser muito, mas muito mais fácil. Se hoje já é fácil, imagine quando for mais fácil ainda. Não haverá mais na terra, depois do arrebatamento, não haverá a coluna e a firmeza da verdade. Eu preguei sobre isso outro dia. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a verdade e a firmeza da verdade. Qual é o antídoto do engano e da mentira? Verdade. Com a retirada dos crentes, com a retirada das igrejas, o que são as igrejas? Elas são a coluna e a firmeza. É a coluna e o alicerce da verdade. É a igreja de Deus. Quando as igrejas de Deus forem retiradas no arrebatamento, a coluna e a firmeza, o alicerce da verdade, não vai ter mais. E se a verdade é a cura, o remédio, o antídoto para o engano, uma vez que é tirado a coluna e o alicerce, pronto, o engano vai correr solto, gente. Hoje no mundo tem muito engano. Eu vou dar engano velho. Quer ver engano velho? Evolução é um grande engano. É dito que a ciência, gente, evolução não é ciência. Evolução é religião, é fé. Evolução, você tem que ter fé. Eu digo para você, não existe uma prova científica que dê credibilidade ou apoio para a evolução. No entanto, é tido como ciência. Está me duvidando? Pesquise e estude. Não tem fundação científica. Evolução contraria várias leis termodinâmicas, que são as leis básicas que compõem o alicerce de toda a física. Vai tudo na contramão, gente. Não tem sentido. No entanto, é verdade. E se você diz que você não crê em evolução, você que é o doido. Quando doidos são eles. O que mais tem no mundo. Aqui outro engano. Sol faz mal. Quer ver outro? Sal faz mal. Quer ver outro? Ovo faz mal. Gente, tudo isso é engano, minha gente. É engano. Tem ciência que mostra que é engano, mas está todo mundo fugindo do sol, fugindo de gorduras boas, fugindo, por quê? Porque foram enganados. Isso está matando e piorando a saúde da população no mundo. Sabe por quê? É engano. Agora você imagine quando a coluna e firmeza da verdade for retirada completamente e definitivamente do mundo. A verdade vai ter curso, o engano vai ter curso livre. E o anticristo, que é o cavaleiro do primeiro cavalo branco, vai estar lá abanando essas chamas. Então, o engano vai ser generalizado com a vinda do primeiro cavaleiro. Politicamente, religiosamente, ideologicamente. Tá? Tem muita gente enganada já nesses aspectos, mas naquele tempo vai ser muito mais ainda. É só você observar o cenário mundial atual, você vê como está a coisa. Multiplique por 1000 e você vai começar a ter uma ideia do que vai ser nos últimos tempos. O mundo vai estar com toda espécie de conflito e confusão. Lembrando que o arrebatamento acabou de acontecer quando o anticristo, o primeiro cavaleiro, entrar em cena. O arrebatamento aconteceu há dias ou semanas. Eu creio que não é meses, a Bíblia não fala. Mas nós sabemos que entre o anticristo e a vinda do verdadeiro Cristo são 7 anos. Tá? Então não vai ser anos e anos que vai passar entre arrebatamento e o anticristo vindo ao poder. Serão dias, provavelmente, talvez semanas e poucas. Então o mundo vai estar ainda meio zonzo do arrebatamento. Por quê? Gente, milhões de pessoas no mundo vão simplesmente desaparecer. Cemitérios vão ter seus túmulos abertos e os caixões vazios. Pessoas vão sumir, desaparecer. Talvez você assistiu filmes e relatos, tem um avião cai porque o piloto sumiu. Pois é, se o piloto for crente, vai-se embora. O motorista do ônibus é crente, ele vai-se embora. Se o pastor for crente, ele vai embora também. Então, pense no instante, o rebuliço
que vai estar um mundo, vai ser algo que nunca ocorreu antes. Vai estar todo mundo coçando a cabeça perguntando: o que foi que aconteceu? O que é isso? Quem explica? Foi um vírus. Vocês que ficarem, vocês vão ver, o pastor tinha razão. Vou inventar que é um vírus, ou se não foram alienígenas. Olha o que eu estou lhe dizendo, vou inventar alguma coisa. Tá? As pessoas ruins foram levadas. Tá, tudo bem. Então o mundo vai estar assustado. O mundo vai estar sem entender que raio está acontecendo. O que foi isso? Todo mundo em conflito, todo mundo sem paz, querendo respostas, sem entender direito o que está acontecendo. E o mundo vai estar sedento por explicações, sedento por soluções. E o anticristo vai justamente vir trazer solução e respostas. Por isso que o poder vai ser dado. Porque o cenário que já está sendo montado, mas não chega perto da confusão que vai ser pós-arrebatamento. Está sendo montado para isso. Aí vai chegar alguém e vai trazer a solução, explicação, vai trazer paz, vai trazer soluções para os problemas, e o poder vai ser dado para ele. E ele vai dominar. Abra comigo para Daniel capítulo 8. Vamos dar uma viagem na Bíblia lá para Daniel capítulo 8, porque Daniel também fala sobre escatologia, fala sobre o anticristo. E lá em Daniel, fica mais ou menos no meio do Velho Testamento. Fica mais para a segunda metade do Velho Testamento, depois dos profetas aí, Jeremias. É um dos profetas médios, não é nem maior nem menor, é nos médios, no meio ali. Mas Daniel 8, versículo 24, diz assim: e se fortalecerá o seu poder, veja só, se fortalecerá o seu poder. Note que está dizendo que o poder dele vai crescer, não é isso? Se fortalecerá o seu poder. Então, o poder dele vai aumentar, mas não pela sua própria força. Então, ele vai ficar mais forte, mas não pela força dele, ou seja, ele não vai lá tomar a força, o poder. O poder vai crescer, mas não vai ser a força. Não é ele que vai forçar ninguém a dar poder para ele. Ele vai ser dado o poder. Continua. E prosperará, e fará o que lhe aprouver. Em outras palavras, vai fazer o que ele quer. Vai fazer o que ele quer. O mundo vai dizer: está aqui as chaves do mundo, faça o que você quiser. O que você fizer para a gente está certo. Aí continua. E destruirá os poderosos e o povo santo. Então, ele vai correr atrás dos poderosos. Aí você pergunta: quem são os poderosos? Bom, no contexto de hoje, existem algumas nações poderosas, né? Tem a China. A China crê em Deus? Não. A China vai ser contra o anticristo? Não. Pelo contrário. A China vai adorar o anticristo. Por quê? Porque a China não crê em Deus. Então, vamos estar muito bem. Qual outra nação muito poderosa, que também é muito cristã? Estados Unidos. Tá? Poderoso, vai perseguir, vai destruir os poderosos e o povo santo. Quem é o povo santo? Primeiramente Israel e depois os salvos, que serão salvos durante a tribulação. Então o anticristo vai perseguir poderosos. Então estou falando sobre quem é poderoso? Bom, nações poderosas. Há pessoas que compõem uma nação poderosa, que poderíamos dizer no contexto atual de hoje, tá? Tem nação poderosa, mas que não vai se opor ao anticristo. Que está fazendo o papel, está fazendo a obra do diabo hoje na Terra. Você vê na China, sabe, todo mundo fala que os Estados Unidos executam muita gente. Sabe qual é o país que mais executa no mundo? 100 vezes mais que todo mundo é a China. Sabe qual é o país que mais vende órgão humano no mercado de órgãos humanos? A China, porque quando você é executado, sua família não fica com o seu corpo, eles ficam com os corpos e saem vendendo suas partes no mercado internacional. Isso é um fato, gente. Então, sabe, a China é um país diabólico. Agora, fiquei sabendo um relatório recente dizendo que a China está querendo acabar com uma certa... lá no norte da China tem uma etnia que eles não gostam muito. Falou: toda criança daquela etnia, abortem, matem, não interessa, sumam, queremos sumir aquela raça. Pois é. Você acha que o anticristo vai... Oba! Ele vai adorar a China, gente. Gente, nada contra a China, eu não estou falando do povo chinês. Eu estou falando do sistema de governo comunista chinês. É isso que eu estou falando. O povo chinês não tem culpa nisso, não.
Eles são as maiores vítimas, aliás, que vivem lá debaixo daquela situação lamentável e terrível. Mas, então, ele vai perseguir. Continuando, fala aqui que com astúcia, com esperteza, ele vai dominar com paz. Lembre-se que o arco não tinha flecha. Olhe para Daniel 8, 25, o versículo seguinte que nós lemos agora. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Então, o engano vai crescer. Continua. O engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá. Ele vai ficar cheio de si. Aí continua. Olha que interessante essa frase. Destruirá muitos que vivem em segurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Essa última metade do versículo 25 é interessantíssima. Diz aqui assim, o que quer dizer? Destruirá muitos que vivem em paz. O que é isso? Isso está dizendo que ele vai destruir muitas pessoas em paz. Ou seja, sem guerra. As pessoas não vão estar em guerra, vão estar em segurança, vão estar em tranquilidade. E mesmo assim ele vai destruirá a muitos que vivem em paz. Ou seja, muita gente vai morrer e não vai ser guerra. Não vai ser guerra. Ele vai destruir pessoas em plena paz. Lembra o arco dele? Tinha flecha? Não, ele não vai usar força. Ele vai destruir, mas não vai ser com força. Vai ser com engano. Tá? Continua, fala assim, se levantará contra um príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Ou seja, esse primeiro cavaleiro, que é o anticristo, vai se levantar contra Cristo, contra Jesus. Anticristo contra Cristo, obviamente. Tá? E o que quer dizer isso aqui? Ó? Mas sem mão será quebrado. Então, aqui em Daniel 25 fala sobre o que ele vai fazer, ele vai crescer, vai fazer aquilo, aí termina falando sobre o seu fim. Ele vai ser quebrado, ou seja, destruído, derrotado, sem mão. Que quer dizer isso? Bom, Apocalipse 19:15, que eu fiz referência agora há pouco, diz assim, sobre Jesus, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, etc, etc. Lembra que falamos que o anticristo vem com arco, e o Cristo vem com uma espada, e eu falei que a espada não estava na mão, mas estava na boca, é aqui, ó. Da sua boca sairá uma aguda espada. Segundo Tessalonicenses 2:8, e então será revelado o iníquo, que é o anticristo, vimos isso no estudo do anticristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo resplandor da sua vinda. Mais uma vez a palavra boca. Jesus vai derrotar o diabo pela sua boca, pelo espírito da sua boca. Apocalipse 19:15, da sua boca saiu uma aguda espada. Apocalipse 19:21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Esse é o Cristo de verdade, sentado no cavalo dele, e que destruiu todo mundo com uma espada que estava onde? Na sua mão? Não, na sua boca. Entenda agora porque Daniel falou que ele vai ser quebrado sem mão. Ele vai ser quebrado pela boca, não pela mão, pela boca. Mas que dizer isso, pastor? A boca, a espada aguda, é a palavra de Deus, é pela palavra de Deus que ele vai ser derrotado. Então a espada não vai ser uma espada normal que você segura com a mão, a espada vai ser a palavra de Deus que sai da boca dele. Por isso que Daniel falou, vai ser quebrado sem mãos. Não vai ser força, não vai ser arma, não vai ser a mão, o braço que vai derrotar ele, mas vai ser a boca. E nós vimos as várias referências a isso. Então, o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo, ele vai ser quebrado sem mão e vai ser quebrado pela palavra que sai da boca de Cristo. Resumindo esta noite, essa paz que esse cavaleiro vai trazer, cavalo branco, vai ser uma paz que realmente vai ser uma paz, mas vai ser uma paz falsa. Não vai ser uma paz duradoura. Não vai demorar muito tempo e a lua de mel vai acabar. Essa paz vai terminar. 1 Tessalonicenses 5:2. Por quê? Pois que,
quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Isso está mostrando que a paz, quando eles disserem, finalmente paz, alguém que trouxe soluções e respostas, finalmente paz, pronto. Nesse ponto, Paulo falou que virá repentina destruição, da qual não escaparão, que é justamente nesse ponto que o selo número 2 é quebrado. E o selo número 2 é o que vai acabar com a paz. E é isso que nós vamos ver na semana que vem.